Salve galera, tudo bem? Estamos aqui novamente com a nossa super convidada especial, Ana Kaori, nutricionista. A gente já fez um quadro com ela falando sobre hidratação e naquele quadro, vou até deixar o link aí desse vídeo que é bem legal, vou deixar aqui embaixo. E naquele quadro que a gente fez aquele dia, a gente já falou um pouco, não só de hidratação, mas falou um pouco sobre alimentação. E eu acho que é um gancho que interessa aí a todo mundo que pedala, faz triatlo. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre a alimentação do atleta antes, durante e pós. Fechou? Maravilha! Vamos lá. Bora Então. Lá. Ana, vamos lá. Uma coisa assim que eu achei bem interessante quando eu conheci você é a questão que você faz a nutrição do atleta de acordo com o ciclo de treinamento dele, né? Então, você pede o planejamento de treinamento que aquele atleta tem, né? Pede diretamente para o técnico dele. Isso eu achei bem interessante porque eu achei que tinha meio que uma receita de boa, assim, óbvio, né? Você tem que fazer os exames para entender o metabolismo, o corpo, os objetivos do atleta, mas eu nunca tinha feito essa conexão e tal. Então isso eu achei bem interessante, para mim foi uma novidade e talvez seja novidade para bastante gente que está escutando a gente. Então, para começar a gente falar assim sobre nutrição, como é que funciona isso, né? Você não precisa ir lá no detalhe técnico, mas só para quais os pontos e quais a importância e como a nutrição do atleta vai mudando nos ciclos pré-prova, assim. Se quiser falar um pouco sobre isso, acho legal. Maravilha. Então, falando nesse perfil, né, de atleta, é quem realmente faz prova e busca performance, tá? Eu peço a periodização de treinamento justamente para encaixar toda a orientação nutricional de acordo com a demanda do treinamento. Demanda, eu digo, tanto de gasto calórico, como quais são os efeitos que o treinamento causa no seu corpo, né? Quais são as adaptações que o treinamento causa no músculo, ou cardio, enfim, mas principalmente muscular, para daí dar todo o suporte nutricional para você conseguir treinar para esse tipo de treino, para aquela fase da periodização, assim como a recuperação. Então, só para dar uma pincelada, por exemplo, no período de preparo, de base, vamos dizer assim, normalmente os treinos no endurance, né, tanto corredores quanto triatletas, é uma fase onde tem um volume muito alto de treino, de duração ou distância, mas a intensidade não é tão alta, né? E o atleta também não está muito assim preocupado em questão de muita performance naquele treino, né? A performance realmente vai sendo mais próxima à data da prova. Está mais preocupado em volume. Isso. Então, nessa fase, a gente pode montar uma dieta que não se preocupe tanto com recovery em formas de suplemento. Então, a alimentação, ela vai ser muito mais importante, a alimentação em questão de comida mesmo, para garantir tanto suporte para você conseguir treinar, mas também para o recovery. Então, dá para a gente fazer o recovery, que seria diminuir esse dano muscular, né? Preparar o atleta para uma próxima sessão de treino só com comida. Porque aí a gente consegue não só melhorar a recuperação, mas também não atrapalhar demais e recuperar demais o atleta, sendo com que ele pode até deixar de ganhar uma performance por ajudar demais. Entende? Aí a suplementação para recovery em específico, ela entra na fase competitiva justamente para melhorar a capacidade dele conseguir treinar na próxima sessão de treino, mas também para diminuir esse estresse ao ponto de não deixar ele mais suscetível à lesão. Então o recovery ele vem nesse sentido para diminuir as chances de lesão e até a parte do sistema imunológico, né? O suporte todo para isso. Legal. Então isso eu dei só uma pincelada. Não, sim, eu sei que é um assunto bem... Então a alimentação e a suplementação ela é toda periodizada de acordo com o treinamento. Achei legal assim, porque eu na minha ignorância, né, achei que ia lá e você ia montar um cardápio e tal, e isso pro ano inteiro, não. É óbvio, tem fases e com certeza, né? Todo atleta aí que se preparou para uma grande prova sabe que é exatamente isso que a Ana falou. Tem o ciclo de base, depois o ciclo onde aumenta a intensidade, onde você busca baixar tempo. E aí depois tem aquele ciclo perto da prova para você chegar com um bom fitness, mas recuperado para fazer a prova. Na primeira fase ali, fase de preparo, é onde a gente pode, vamos dizer assim, brincar um pouco mais com a dieta, né? Fazer umas estratégias bem radicais, muitas vezes é o momento de perder peso, é o momento de arriscar ou testar coisas diferentes, é esse momento. Para daí na fase de período competitivo, né, que onde tem os simulados,
que a gente vai testar roupa, testa bike, testa equipamento. Aí nesse momento a alimentação tem que estar super bem encaixada já, e a suplementação, aí é o momento de teste de suplementação, pensando já na prova, não só no treino, para ele conseguir treinar bem, mas é o que ele vai fazer no treino, é o que ele vai ter que fazer na prova. Legal, bacana. Ana, agora sim, vamos uma coisa um pouco mais prática aí pra galera do dia a dia. Final de semana ou é dia de competição ou é dia de treino longo aí pra maioria da galera. Então eu assumo que é vamos dizer assim, um momento especial de alimentação, né? De nutrição. Não que os treinos que você faz na semana e tal, você tem que fazer ele de forma desleixada em relação à nutrição, mas o final de semana, por ser o longo ou por ser a competição, merece um pouco mais de carinho da nossa parte. O que você sugere? Vamos dizer que o nosso longão ou nossa prova é no domingo, então o que o atleta deve atentar para sexta e para o sábado, que antecedem, para o domingo, que é o dia D, e aí para a segunda, que é o dia do recovery, até o próprio domingo pós-prova já começa o recovery ali, né? O que é, vamos dizer assim, um guia básico pro atleta? Certo. Para ser bem prática, né, nessa questão de dias pontuais, primeiro, não fazer nada diferente do que você já está acostumado a fazer, né? Então, não comer alimentos que você nunca comeu, ou preparações, temperos, evitar o máximo de alimentos crus, né, ou frutos do mar, que normalmente essas provas são no litoral. Então, a galera que não tem muito hábito de comer frutos do mar, um dos grandes erros é experimentar esse prato diferente, tá? Então, evitar o máximo possível isso. Então, comer o que está acostumado é um primeiro ponto. Da hidratação, a gente já falou lá no outro episódio, né? Mas outro ponto também é carboidrato. Tá? Então, carboidrato, que é o combustível, então um dia antes ter uma ingestão maior de carboidrato pelo menos, ou até 2 dias antes, dependendo do atleta e dependendo da distância dessa prova ou desse treino, mas a ingestão de carboidrato é essencial. O Ironman lá tem o famoso jantar de massas, né, antes da competição, mas assim, não falando só do Ironman, né, qualquer prova que demande do atleta aí mais de 3, 4, 5, 6 horas de esforço físico. A questão do carboidrato quanto tempo antes ele deve ser consumido para chegar naquele momento assim, não, na hora do esforço físico o carboidrato tá ali. Certo. E também a questão da quantidade, eu acho que isso precisa com certeza uma consulta para cravar, né, as gramas, assim, né? Então, mas às vezes eu vejo que a galera, já tá de massa, daí isso que você tá falando aí, a galera come massa de um jeito que nunca, o cara come lá 300, 400 gramas, aí na véspera quer comer 1 quilo de macarrão. Não precisa ser bem assim, né? A ingestão de carboidrato, ela é importante horas antes ou dias antes, justamente para conseguir fazer esse estoque de glicogênio muscular e hepático, que é, né, no fígado. Então é onde a gente tem a nossa gasolina ali, é o nosso reserva, tá? Então, para fazer isso, não precisa ser numa única refeição. Então, o jantar seria realmente a última refeição antes de uma prova, porque normalmente a prova é de manhã, né? Mas não precisa ser somente ali. Até porque fazer uma grande refeição em volume no dia anterior da prova pode ser ruim. Pra dormir, né? Exatamente. Então é um volume muito alto de comida, a pessoa não vai conseguir dormir bem, não está acostumado, não vai conseguir digerir bem. E muitas vezes isso pode até causar, né, aquele piriri no meio da prova. Com nervosismo e tal, vai tudo pelo volume de comida que ele comeu na noite anterior. Então, lógico que a orientação é individual, né? Aqueles atletas que já têm um alto consumo de carboidrato, eles vão consumir basicamente quase que a mesma coisa que eles já estão acostumados, aumentar um pouquinho. Para quem não tem muito hábito de comer carboidrato, que está numa dieta low carb e tal, também esses atletas têm que tomar cuidado, porque o nosso estômago, o nosso intestino, ele não está habituado a receber muito carboidrato de uma vez, para quem já está
meses em low carb, meses com restrição de carboidrato. Então vai sentir um desconforto. Por isso que a orientação é individual, mas não precisa ser em uma única refeição, deve ser fracionado no dia com orientação e sem fugir dos hábitos que a pessoa já tem, né? Alguns cuidados básicos, né, com água ou sucos e alimentos crus para evitar a contaminação, né, de água ali, de ter uma virose e tal. Então, dá preferência sempre por alimentos já cozidos ou pré-cozidos, né? Evitar queijos e laticínios, que o leite e derivados de leite, ele pode estimular um pouco mais a questão da digestão. Isso, da digestão. Largar o intestino, conforto gástrico ali. Então essas duas dicas são... Legal. Ana, qual assim o carboidrato desse de véspera de prova, assim, ou de treino longo, enfim, simulado que seja, qual o carboidrato que você particularmente, pessoalmente gosta, assim, que você acha, pô, esse é um alimento que funciona bem, que a maioria dos atletas tem uma boa resposta, faz bem a reserva do glicogênio. Quais carboidratos você normalmente sugere?